Hoje nós vamos falar de um assunto bastante espinhoso, como eu chamo, porque assim é um assunto que muitos médicos e muitas pessoas têm dificuldade em conversar sobre ele. O que significa SUDEP? Morte súbita inesperada em epilepsia, do inglês Sudden Unexpected Death, devido à epilepsia. Então, quais os pacientes que têm um risco maior de apresentar o SUDEP? Principalmente os pacientes adultos, a gente sabe que nas crianças ele acontece de uma forma menos frequente, e principalmente aqueles pacientes que apresentem um quadro de uma epilepsia refratária. Sabemos que aquelas pessoas que têm quadro de epilepsia do lobo temporal refratária têm um risco maior. E essas pessoas, em quais crises que são mais frequentes que isso aconteça? Principalmente então nas crises tônico-clônicas, nas ditas convulsões que acontecem com o paciente principalmente dormindo, né? Então, se essa pessoa estiver dormindo de bruços ainda, aumenta o risco, né? O risco é maior. Não só, então, eu mencionei para vocês que ele é mais frequente nos adultos, mas nas crianças isso pode acontecer também, principalmente naquelas crianças que têm as síndromes geneticamente determinadas, aquelas relacionadas ao canal de sódio. Então tem algumas síndromes, por exemplo, o SCN1A, que é a síndrome de Dravet, o SCN8A, nós sabemos que nesses pacientes o risco é maior. Por quê? Porque esse canal de sódio ele está presente não só no cérebro, mas também no coração. Então você teria um risco aumentado de morte inesperada nessas crianças. Isso é algo que precisa ser falado, porque não só nos pacientes de difícil controle, ele pode acontecer também nas pessoas que não têm um tão difícil controle, claro, de uma forma menos frequente. Então isso é muito importante de nós conversarmos na consulta para que esse paciente, então, assim, quando nós temos, por exemplo, um adolescente que muitas vezes não faz um tratamento adequado, não tem uma adesão adequada ao tratamento, é importante nós falarmos sobre isso para minimizarmos então esse risco, porque se a pessoa estiver controlada das suas crises, o risco de que isso aconteça é muito menor.